No próximo capítulo de Renascer, Inocêncio vai correr grande risco de vida depois de Tião Galinha finalmente descobrir que ele foi enganado pelo coronel com a história da galinha para conseguir ter o cramunhãozinho na garrafa. Egídio, por sua vez, não vai deixar a oportunidade passar e vai dizer: essa é minha chance de usar esse tonto. Ele vai fazer o serviço pra mim e vai matar mais um Inocêncio de graça. Egídio vai ajudar Tião entregando uma arma para seu empregado e Inocêncio entrará em choque ao receber a visita de Tião Galinha, que levará a arma dele pronto para se vingar pela mentira contada. Porém, o coronel tomará uma atitude surpreendente para se safar dessa. E ainda, Teca vai descobrir um parentesco inesperado com Belarmino e Marianinha através de Inácia, deixando todos e principalmente Mariana assustada ao descobrir que Teca é a sua parente de sangue. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora, voltando ao resumo, tudo deve acontecer logo depois de Inocêncio aparecer com Mariana, que vai demonstrar estar bastante preocupada com a vida de seu marido, agora que Tião pode acabar cometendo um ato violento para se vingar da mentira contada pelo coronel. Ela fala: Inocêncio, será que não é o caso do você ir lá se retratar com o pobre e dar uma ajuda para ele, um dinheirinho para ele esquecer essa história? E Inocêncio afirma: eu não vou fazer nada, foi ele quem veio até aqui querendo saber do meu diabinho na garrafa. Eu não tenho culpa dele ter sido burro de acreditar numa coisa dessas. Ainda mais depois que eu disse que ele ia ter que entregar a alma de uma das cria dele. Onde já se viu entregar o próprio filho? Eu não achei que ele ia ter coragem e já falei isso hoje cedo. Mariana diz: e você acha que um homem na situação de miséria que ele tava não ia acreditar em qualquer coisa que lhe desse esperança? Inocêncio concorda com Mariana e diz: nisso você tem razão. Eu vou dar um jeito de falar com ele, mas vai ser amanhã que hoje eu só quero descansar. Porém, não será necessário, já que o próprio Tião Galinha vai voltar na casa de Inocêncio para colocar a história a limpo. O marido de Joana vai sair de casa dizendo: eu tô indo lá na casa do coronel Inocêncio, que eu quero olhar no olho daquele infeliz e ouvir da boca dele se eu fui enganado esse tempo todo com essa história. Joana diz: e vai fazer o que se ele confessar que mentiu pro você, homem? E Tião fala: aí eu vou testar se ele tem o corpo fechado mesmo, ou se isso também era a marmelada dele, deixando Joana preocupada com o que ele disse. Ela tenta fazer Tião desistir dessa história, dizendo que ele tem que trabalhar, e Tião afirma: você tem razão, eu tenho que trabalhar primeiro, caso de que, se o patrão Egídio descobrir que eu não fui trabalhar, ele joga nós pra fora dessa casa. Mal sabendo ele que ao encontrar Egídio a caminho de seu trabalho, o coronel o apoiaria nessa história de tirar a vida de José Inocêncio. Egídio fala: ô Tião, eu tava agora mesmo indo atrás de você, homem. Queria trocar uma palavrinha com o senhor. Será que a gente pode conversar? Tião aceita e Egídio fala: o pastor Lívio teve lá em casa e me disse que você descobriu que estava sendo enganado pelo José Inocêncio. E eu queria saber se você vai fazer alguma coisa contra ele. Você sabe, não é, o que eu tô dizendo? E o marido de Joana diz:
Eu vou sim. Se eu descobrir que eu fui enganado esse tempo todo, eu vou ter que tirar a vida dele pra lavar minha honra depois de ter sido feito de besta. Egídio então se mostra preparado e entrega sua arma para seu funcionário, dizendo: Pois por via das dúvidas, leve essa arma contigo, que é para se proteger e fazer o que tiver que ser feito lá na hora. Furioso por ter sido enganado, Tião Galinha vai pegar a arma, mas nem imagina que seu encontro com José Inocêncio poderá acabar de um jeito inesperado. Enquanto isso, na fazenda de Inocêncio, o coronel vai descobrir mais um segredo bastante assustador de Teca. Após receber a visita de Rashid, que estará abalado por Sandra ter desistido da casa de damas, o libanês vai conhecer Teca e acabará dizendo: Nós conhece esse rosto, nós menina é familiar. Inocêncio diz: Ela é mãe do meu neto, filho do Venâncio. É uma longa história, mas uma hora eu te conto. Rashid, no entanto, afirma: Não, nós não fala disso. Nós fala de rosto de menina, parecido com meu filho, filho de Marianinha, o primogênito. Inocêncio diz: Mas rapaz, não brinca com isso, que coincidência. E Rashid revela: O filho primogênito de Marianinha, ele fugiu de casa e nunca mais foi visto. Mas ele é filho que estava na barriga de Marianinha quando nós encontrar ela. Inocêncio fica em choque ao ligar os pontos e diz: Imagina se ele é o pai dessa menina. Mas o libanês acha improvável e eles deixam o assunto de lado. Porém, Inácia, que vai ter escutado a conversa e também está desconfiada, decidirá jogar os búzios e poderá descobrir toda a verdade por trás do passado de Teca, deixando a mãe de Ritinha em choque. Ela fala consigo mesma: Minha Nossa Senhora, então era isso o tempo todo? Por isso o rosto dessa menina não me era estranho. Inácia vai procurar por Teca, onde ela vai dizer: Menina, a gente precisa conversar sobre o C. Teca pergunta o motivo e Inácia responde com outra pergunta: Você sabe quem são teus pais? E Teca diz: Ah, sei lá. Minha mãe morreu quando eu ainda era muito nova. E meu pai morreu depois, mas eu também era criança ainda. Aí, como eu não tinha família, eu fui pras ruas, né? Mas eu sei que meu pai é daqui e que é filho de um libanês. Na verdade, o padrasto dele era libanês. Inácia fica animada e afirma: Mas que coisa! Então é isso? Você é neta de Belarmino? Teca pergunta como Inácia sabe isso e a mãe de Ritinha responde: Eu joguei os búzios. Lá é que tá a explicação de tudo o que tá acontecendo agora. Eu vi a Quitéria e você é bisneta dela. Causa de quê? Você é neta da filha dela, Marianinha. Você é filha do fio que ela levou no bucho quando saiu daqui afugentada com Rashid. Sem entender nada, Teca diz: Tia Inácia, tá dando um nó na minha cabeça. E a governanta fala: Você é bisneta do boi. Ainda confusa, Teca diz: Mas se eu sou bisneta do boi, então eu sou neta do patrão dele, do Belarmino, aquele que voinho Inocêncio matou. Eu sonhei com esse homem. Foi ele que engravidou a Marianinha, a minha voinha. Inácia fica em choque ao ver que a menina tem alguns dons assim como ela, e Teca continua: Mas a Mariana também era neta dele, então eu sou o que dela? E Inácia vai pensar um pouco, dizendo: Se ela é neta de Belarmino e você também é neta do Belarmino, então vocês duas são primas, não são?
Teca fica surpresa ao descobrir que Mariana é sua prima e comenta: Pô, nem dá pra acreditar, eu tava lá do outro lado do mundo no Rio de Janeiro e descobri que minha família é daqui, que eu tenho uma prima viva, que eu sou parente de Maria Santa, voinha Marianinha de Belarmino. E Inácia comenta: E apesar desse bebê ser filho do Dudu, ele é tataraneto do boi, é bisneto de Belarmino, mas tem o sangue de Maria Santa, que é o amor da vida do seu voinho. Olhando pra barriga da mocinha, que pergunta assustada: Que papo é esse, tia Inácia? Que do quê? E Inácia afirma: Minha filha, eu sei da verdade desde o dia que você pisou nessas terras pela primeira vez. E seu destino tá traçado desde muito antes. Como pode ver, você pertence a essas terras. E Teca pergunta com medo: E por que a senhora não contou nada pro voinho Inocêncio? Inácia diz: Porque foi melhor assim, minha filha. O patrão não é muito de agir na razão quando deve. E no momento como aquele, depois de perder o Venancin, ele só ia conseguir pensar no que foi enganado, por você e por Buba, deixando Teca impressionada com a descoberta. E quem mudará de ideia rapidinho sobre Teca será Mariana ao descobrir que a menina agora é sua parente. Mariana entra de supetão na conversa ao aparecer no quarto, dizendo: Mas não pode ser uma coisa dessas? Primas? E Inácia diz: É isso aí mesmo que você ouviu. Vocês duas são primas, por conta da sem-vergonhice de seu avô Belarmino. Mariana diz: É mentira isso aí. E a mãe de Ritinha vai dizer que os búzios nunca mentem e que também nunca erram. Mariana afirma: Bom, se é assim, então você é sangue do meu sangue. E pensando bem, eu não tenho mais ninguém vivo da minha família a não ser eu mesma. E agora você, né? Olha, Teca, eu posso ter desconfiado muito de ti, não sabe? Mas eu quero lhe pedir perdão. Até porque não dá pra ficar brigada com a minha única prima, não é? Mariana vai revelar pro seu marido que está feliz com Teca na casa e que deixou a rixa de lado, deixando o Inocêncio também mais feliz. Mas essa alegria toda vai embora rapidamente de Inocêncio quando o coronel decidir se embebedar ao se lembrar de Venâncio, ficando com raiva de Egídio e decidindo ir atrás do pai de Sandra para acertar as contas. O coronel apenas vai chamar Damião, mas dará a ordem para seu braço direito ficar apenas de tocaia para fazer a segurança enquanto ele se resolve com Egídio. O pai de Sandra será surpreendido e dirá: Já imagino o motivo de o senhor ter saído de tuas terras para vir até minha casa. E Inocêncio, segurando todo o seu ódio e rancor, vai dizer: Pois então eu quero ver o que o amigo tem a dizer sobre a covardia que fizeram com meu filho. Porque nós dois sabemos muito bem que meu único desafeto nessa região toda era com você. E Egídio afirma: E o que lhe garante que eu tenha feito algo para teu filho? Eu sinto muito pelo que lhe aconteceu, mas eu não tenho nada a ver com isso. Nesse momento, João Pedro aparece de surpresa e pega Egídio pelo colarinho, dizendo: Tu seja homem de assumir o que tu fez, coronel Egídio. Pelo menos isso. Você matou meu irmão e agora eu vou cobrar por isso. Inocêncio fica em choque com a aparição de seu filho e grita: João Pedro, não faz nenhuma besteira, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo aqui? E o mocinho diz: Eu ouvi o senhor falando mais Damião mais cedo e imaginei o porquê, aí vim conferir. Mas deixe, painho, que eu tava naquele carro e era pra mim aquela bala, então eu vou cobrar por isso. Inocêncio implora:
Não faz isso, filho. A vida dele não vale a sua. Se você me fizer uma bestagem desse tamanho, não vai ter volta. Você vai acabar preso e eu não vou mais conseguir te ajudar. E Egídio diz: escuta teu pai, moleque. Ele tá certo. Me deixe, rapaz. Eu já disse que não fiz nada. João então larga Egídio, mas avisa: ele matou o Mano Venâncio, painho. Ele tem que pagar. Inocêncio afirma: eu também acho isso, mas eu não vim aqui pra matar ninguém, apesar da vontade. Eu vim pra dar um aviso, mas acho melhor é a gente voltar pra casa por hoje. Já na casa de Jacutinga, Sandra vai aparecer passando mal e decidirá fazer um teste de gravidez, desconfiada de que esteja esperando um filho de João Pedro. Ela ligará para o mocinho, que assim que chegar na casa de Jacutinga vai dizer: por que é que me ligou e por que não podia falar por telefone? E ela responde: João, eu nem sei se eu devia ter te chamado agora, mas é que, como pai, você tem o direito de saber. O mocinho leva o maior susto e pergunta: peraí, Sandra, como assim, como pai? Você tá falando do quê? E ela responde: é isso mesmo que você ouviu, João Pedro. Isso que você tá pensando. Eu descobri que eu tô grávida. E João então diz: e como é que você sabe que esse filho é meu? E Sandra responde: por que, seu babaca? Você foi o único que eu me deitei em muitos meses. Olha, quer saber? Se eu soubesse que você ia me falar uma besteira dessa, eu nem tinha te chamado. Eu prefiro 1000 vezes ser uma mãe solteira do que ficar do lado de um babaca como você. João fala: não, você tá certa. Me desculpa, olha, eu tô com a cabeça cheia por causa do meu irmão. Eu nunca que vou deixar você sozinha nessa empreitada, viu? Pode contar comigo, que eu vou assumir essa criança e vou ser o melhor pai que você já conheceu na vida. Eu só fui pego de surpresa mesmo. Sandra acaba se derretendo de novo ao ver o empenho de João nas palavras, principalmente depois que ele diz: olha, eu só acho que a gente devia falar com o painho. Ele deve de gostar de saber que vai ser avô de outro neto. Talvez essa notícia dê uma animada nele depois da morte do Mano Venâncio. Sandra lamenta o ocorrido e os dois partem para a fazenda de Inocêncio, onde ele vai dizer: mas o que é isso, João? O que a filha daquele mardito tá fazendo aqui? E João Pedro responde: primeiramente, painho, ela não tem nada a ver com aquele lá. E segundo que eu trouxe ela aqui, mas foi para dar uma notícia que eu ainda não sei como o senhor vai levar, mas espero que entenda. Inocêncio pergunta: mas do que é que você tá falando, filho? Entende o quê? Desembucha logo. E Sandra afirma: eu tô grávida, seu Zé Inocêncio, e o pai é o teu filho, o João Pedro, o único com quem eu me relacionei em meses. Então não tenho dúvidas, antes que me pergunte, de que essa criança é tão sua neta como filha de seu filho. Inocêncio fica em choque e diz: não pode ser verdade uma coisa dessas. Isso não pode estar acontecendo. Um filho, João Pedro? Sangue do homem que matou teu irmão? João defende Sandra, dizendo: Sandra não tem culpa de ser filha de quem é, e nem tem nada a ver com essa história, da mesma forma que essa criança que vai nascer não tem culpa de quem é neta. Inocêncio então diz: como não? Foi por causa dela, de você defender ela e enfrentar o pai dela, que ele fez o que fez, matou o teu irmão. E João fala: eu não vim aqui discutir, só vim lhe informar. O senhor vai ser avô e eu vou ser pai, mas pode ficar tranquilo que eu vou ser responsável e vou assumir como pai. Amargurado, Inocêncio surpreende ao repetir a história, dizendo: pois faça o que quiser, mas meu neto, esse bebê não vai ser nunca. Deixando Sandra e João Pedro,
em choque com a atitude do coronel, que se mostrará tão frio depois de ter perdido José Venâncio. E tem mais novidades de Renascer. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia da sua novela favorita.